Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta videoaula de cálculo e nesta videoaula nós vamos falar sobre limites e continuidade de funções de duas variáveis. Primeiro vamos ver a ideia, o conceito de limite. Consideremos a função f dada por f de x e y igual a x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x menos y. Pergunta: o que ocorre com os valores de f de x e y quando x e y tende ao par ordenado 1 e 1 e quando x e y tende ao par ordenado 0 e 0? Então aqui, na vertical nós temos os valores de x e na horizontal nós temos os valores de y, aqui em negrito. E na tabela nós temos aqui os valores de f de x e y. Então nós podemos observar aqui que mesmo, é claro que o 1 e 1 não pertence ao domínio da função, porque quando x é igual a 1 e y é igual a 1, aqui no denominador, aqui x menos y vai dar 0, eu não posso dividir por 0. Mas a ideia de limite é analisar quando o x e y tende a 1 e 1, ou seja, não vai ser igual a 1 e 1, vai ficar cada vez mais próximo, vai tender a 1 e 1, mas não vai ser igual a 1 e 1. Então vejamos, quando x se aproxima de 1 e 1, x e y, x se aproxima de 1 e y se aproxima de 1, o que está acontecendo com f de x e y? F de x e y está cada vez mais próximo do número 2. Então a gente pode observar isso aqui, observando aqui pelo gráfico, pelos valores mesmo. Então quando x e y tende a 1 e 1, f de x e y parece estar se aproximando do número 2. E quando x e y se aproxima, tende a 0 e 0, ou seja, mas aqui eu estou falando que x e y tende a 0 e 0. Eu não estou falando que x e y será igual a 0 e 0. Ele vai ser cada vez mais próximo de 0 e 0, mas não vai ser igual a 0 e 0. Até porque o ponto 0 e 0 não pertence ao domínio desta função. Bom, então, quando x e y se aproxima do par ordenado 0 e 0, olha só, a gente pode observar que neste caso os valores de f de x e y estão se aproximando de qual valor? Do zero. Então, quando x fica cada vez x e y, o par ordenado x e y se aproxima, tende a 0 e 0, o f de x e y parece se aproximar do número 0. A gente pode ver que em volta aqui, onde eu circulei, o que está acontecendo. Então aí a gente já tem uma ideia de limite, só que aqui a gente está fazendo a aproximação, em vez de ser uma aproximação por uma variável, a gente tem duas variáveis. A gente tem um par ordenado que está se aproximando de um outro par ordenado. Ou seja, a gente tem um par ordenado x e y que está se aproximando de um par ordenado. Que no caso do exemplo, primeiro a gente fez com 1 e 1 e depois 0 e 0. De modo informal, dado uma função f com f de x e y definida para valores próximos de um par ordenado a, b, próximos, observa que a gente fala próximos, não igual. Exceto possivelmente em AB, ou seja, o par ordenado AB não precisa necessariamente pertencer ao domínio da função. Dizemos que o limite de f de x e y, quando x e y tende ao par ordenado AB, é igual a L, e escrevemos. Então a gente escreve assim, limite de f de x e y, quando x e y tende a AB, é igual a L. Se pudermos tornar os valores de f de x e y arbitrariamente próximos de L, o quão próximo desejarmos, tornando x e y suficientemente próximo de AB, mas não igual ao par ordenado AB. Então a notação é limite de f de x e y, quando x e y tende a AB igual a L, e a gente lê assim mesmo, limite de f de x e y, quando x e y tende a AB, ao par ordenado AB, é igual a L. Vamos agora falar da definição matemática, a definição formal de limite. De modo formal, seja f
uma função de duas variáveis e AB um ponto de R2 com pontos do domínio D de F arbitrariamente próximos de AB. Próximos. Tem-se que o limite de f de x e y, quando x e y tende a AB, é igual a L, se para todo epsilon maior que zero, exista um delta maior do que zero, tal que, para todo x e y que pertençam a esse domínio D, zero é menor do que a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é menor do que delta. Implica que f, módulo de f de x e y menos L é menor do que epsilon. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, né? De modo, explicando a definição, nós temos que eu posso fazer o f de x e y o quão próximo eu desejar do L, do número L. Aqui nós temos esse módulo que indica a distância de f de x e y até o L. Ela pode ser o quão pequeno eu desejar, basta que eu escolha um epsilon pequeno. Então, ou seja, eu posso escolher o epsilon cada vez menor. E quando eu vou escolhendo epsilons cada vez menores, eu vou aproximar cada vez mais, né, o f de x e y do L. E para todo epsilon que eu escolho, eu vou ter um delta, tal que a distância desses pontos x e y até o ponto AB vai ser menor do que delta. Então essa fórmula aqui é a fórmula da distância, né? Então aqui é a distância dos pontos da forma x e y até o ponto de coordenadas A e B. Então essa é a definição formal de limite. A gente não vai trabalhar com essa definição formal aqui no curso, mas quem tiver interesse, aí vocês podem pesquisar, né, os livros onde vocês vão encontrar essas definições. Então, e alguns exercícios, alguns exemplos, certo? Bom, então vamos dar sequência ao estudo de limites. Vamos falar agora sobre primeiro esse teorema, né, que vai facilitar bastante, contribui bastante para o cálculo de limites. Então, nós temos o seguinte, seja A e B um par ordenado, ou seja, um ponto do plano A e B que pertence a R2. Então, nós temos aqui primeiro, limite de x quando x e y tende a A e B é igual a A. Então, aqui basta a gente pensar numa substituição, né? Aqui nós temos só apenas o x, ou seja, não depende aqui de y, então o limite de x quando x e y tende a A e B é igual a A. Segundo, que é o número 2, limite de y quando x e y tende a A e B é igual a B, né? De forma bem parecida com aqui acima. E terceiro, limite de c quando x e y tende a A e B vai ser igual a c, com c um número real, ou seja, isso aqui é o limite da constante, certo? Bom, então o que está falando aqui nessa terceira é o seguinte, então um exemplo, né? Um limite de 2 aqui é uma função constante, quando x e y tende a menos 1 e 0. Então isso vai ser igual à própria constante, né? Vai ser igual a 2. Bom, e por fim vamos falar desse teorema 2, né, que lembra muito o que foi estudado, né, no cálculo de funções de uma variável, que também contribuem para o cálculo de limites. Então, para L1 e L2, números reais que pertencem a R, né, se o limite de f de x e y, quando x e y tende a AB, é igual a L1, e o limite de uma outra função agora, g de x e y, quando x e y tende a AB é igual a L2, então nós temos o seguinte, nós não vamos demonstrar essas propriedades aqui, que são essas propriedades desse teorema, nós não vamos demonstrar, mas vamos ver aqui o que elas nos dizem. Então nós temos o limite de uma constante c vezes f de x e y, quando x e y tende a AB, vai ser igual a c vezes L1, ou seja, vai ser igual a constante vezes o limite. Então, está falando aí uma propriedade que vocês devem lembrar lá do cálculo de funções com uma variável, para todo c real. Segunda, limite, né, a segunda é a soma, é o limite da soma. Então, o limite de f de x e y mais g de x e y, quando x e y tende a AB, vai ser igual a L1 mais L2. Então, está falando aqui que o limite da soma é a soma dos limites. A terceira nos diz que o limite
da diferença é a diferença dos limites, ou seja, o limite de f de x e y menos g de x e y, quando x e y tende a AB, é igual a L1 menos L2. A quarta nos diz que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, limite de f de x e y vezes g de x e y, quando x e y tende a AB, é igual a L1 vezes L2. A quinta nos diz que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, ou seja, o limite de f de x e y sobre g de x e y, quando x e y tende a AB, é igual a L1 sobre L2, desde que L2 seja diferente de zero. E por fim, que é o limite da potência, nos diz que o limite de f de x e y elevado a alfa, quando x e y tende a 0 e 0, vai ser igual a L1 elevado a alfa, desde que L1 elevado a alfa seja um número real, pertença ao conjunto dos números reais. Vamos agora fazer alguns exemplos de cálculo de limite utilizando as propriedades vistas anteriormente. Então, primeiro nós temos o seguinte, o limite de x mais y quando x e y tende a 1 e 2. Bom, então nós vimos anteriormente que o limite da soma é a soma dos limites. Então, aqui nós vamos ficar com o limite de x quando x e y tende a 1 e 2. Note que x tende a 1, então esse limite é igual a 1. E mais o limite de y quando x e y tende a 1 e 2. Note que y tende a 2, então pela propriedade anterior nós temos que esse limite é 2. Então no final o resultado vai ser 1 mais 2, que é igual a 3. Observe que poderia também aqui ser feito por uma substituição direta, né, já que o x tende a 1 e o y tende a 2. Vamos agora para o segundo exemplo. Então aqui nós temos o limite de menos 4xy mais 5 quando xy tende a menos 1 e 3. Então isso vai ser igual a... Então aqui nós vamos utilizar aqui primeiro que o limite da soma é a soma dos limites. Então eu posso reescrever. E aí o limite, esse limite aqui, olha, é o limite de menos 4xy, quando xy tende a menos 1 e 3. Então o limite do produto é igual ao produto dos limites. E ainda tem que o limite da constante vezes a função vai ser igual a constante vezes o limite. Então eu posso colocar o menos 4 aqui fora dos limites. Então eu apenas utilizei as propriedades. Então isso vai ficar menos 4 vezes o limite de x quando xy tende a menos 1 e 3. X tende a menos 1, então esse limite aqui é menos 1. Aqui nós temos o limite de y quando x e y tende a menos 1 e 3. Y tende a 3, então esse limite é 3. Mais o limite da constante, né? Ou seja, a constante não depende nem de x nem de y, então esse limite aqui é 5. Fazendo as contas, nós ficaremos com menos 4 vezes 5 vezes 3, menos 4 vezes menos 1 vezes 3 mais 5. Bom, então isso vai ser igual a 17. Então esse limite vai ser 17. Note que esse limite também poderia ser calculado por substituição direta, ou seja, menos 4 vezes o x tende a menos 1, então menos 1, vezes y tende a 3, mais 5, que também vai ser igual a 17. Próximo caso também a gente poderia fazer por substituição direta, mas vamos mostrar aqui o passo a passo. Então é o limite de x² y ao cubo quando x e y tende a meio e 0. Então nós sabemos que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então isso vai ser igual ao limite de x² quando x e y tende a meio e 0, vezes o limite de y ao cubo quando x e y tende a meio e 0. Nós sabemos aquela propriedade da potência, né, que essa última propriedade, a sexta propriedade, que o limite da função elevado a um expoente vai ser igual ao limite elevado ao expoente. Então, isso vai ser igual ao limite de x, quando x e y tende a meio e 0 elevado ao quadrado, vezes o limite de y, quando x e y tende a meio e 0 elevado ao cubo. E nós sabemos que esse limite aqui, olha, se o x está tendendo a meio, então esse limite é meio. E aqui, se o y está tendendo a 0, então esse limite aqui é 0.
Então, nós vamos ficar com meio elevado ao quadrado vezes 0 elevado ao cubo. Então, isso vai ser igual a 1/4 vezes 0, que é igual a 0. Então, esse limite aqui, que também poderia ser feito por substituição direta, né? Porque o meio, x tende a meio, vezes y ao cubo, né? Que vai ficar 0 ao cubo. Então, isso vai ser igual a 0. Mas aqui a gente fez passo a passo para exemplificar a utilização das propriedades vistas anteriormente. Vamos agora falar de continuidade. Da mesma forma que nós definimos funções contínuas de uma variável, vamos definir as funções contínuas de duas variáveis. Primeiro vamos definir a continuidade em um ponto. Uma função f é contínua em um ponto AB de seu domínio se o limite de f de x e y, quando x e y tende ao ponto A de coordenadas AB, for exatamente igual ao f de AB. Então, ou seja, o limite de f de x o limite de f de x e y quando x e y tende a AB vai ser igual à imagem de AB. Então, o limite vai ser exatamente a imagem. Os exemplos que nós vimos anteriormente, nos pontos que a gente calculou lá os limites, a gente tinha lá a continuidade. Bom, isso define a continuidade em um ponto. Agora nós temos o seguinte, se f é contínua em todos os pontos de seu domínio, dizemos que f é contínua. Exemplos de funções contínuas com duas variáveis são as funções polinomiais e as funções racionais. São sempre contínuas. Então nós temos aqui dois exemplos de funções contínuas. Então nós temos f de x e y, nós temos uma função polinomial de duas variáveis. Então f de x e y é igual a x à quinta mais 3x à quarta y ao cubo mais 6xy quadrado menos 5y mais 2. Nós temos uma outra função contínua, que é uma função racional de duas variáveis, a qual nós temos g de x e y igual a 2xy mais 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos estes conceitos, finalizamos esta videoaula. Então, essa videoaula a gente viu algumas teorias, né? Foi uma aula mais teórica mesmo. Vimos primeiro lá o conceito de limite, a ideia de limite, e depois estudamos uma definição informal de limite, que é o conceito mesmo, a ideia. Depois vimos a definição formal, a definição matemática de limite. Vimos alguns cálculos de limite como exemplos. E agora a gente viu o conceito de função contínua de duas variáveis. Bom, são todos conceitos que eu acredito que você já tem alguma base lá do cálculo de funções de uma variável. Então, com certeza, né, é mais fácil de entender desde que você tenha visto o cálculo de funções com uma variável. Bom, então com isso nós finalizamos esta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.